Olá a todos e todas. Hoje a gente está dando início ao nosso programa intitulado Mesa de Classe. É um programa do PCdoB de Rondonópolis, a TV 65, cujo intuito é debater vários temas afeitos à cidade, ao Estado, ao Brasil. A nossa ideia, portanto, então, a partir de agora, nós temos mesas temáticas discutindo vários assuntos de interesse da sociedade em geral. Nesse início, nessa estreia, nós estamos aqui recebendo o professor Silvio Negri, da Universidade Federal de Rondonópolis, vereador pelo PCdoB em Rondonópolis, e também o nosso amigo jornalista Denilson Paredes, que atua também há vários anos aqui como blogueiro, como jornalista. Estamos aqui felizes dos dois estarem aqui hoje, para que nós debatemos o tema em pauta hoje, que se refere à comunicação. Ou seja, diante dessas circunstâncias do mundo atual, qual a importância da comunicação e as possibilidades da comunicação alternativa concorrendo com o monopólio da mídia que existe no Brasil, e como a gente então levar ideias alternativas para o povo, tendo em vista que a gente entende que a comunicação tem moldado o mundo nos últimos anos. Nesse sentido, eu queria começar aqui a colocar a pergunta para o professor Silvio. Como você vê a importância, vereador, dessa iniciativa da TV 65 se contrapondo, né, como eu já tinha colocado no início, a esse monopólio midiático que nós temos no Brasil, que é uma coisa típica do Brasil, que dificilmente se encontra em outros lugares do mundo, um monopólio desse tamanho e que acaba por formatar as ideias, né, da população brasileira. Bom, muito obrigado pelo convite, estar participando hoje aqui dessa mesa redonda, em um tema tão importante para nós no Brasil, que é a questão da comunicação, e tão importante também para a política e para os políticos de uma forma geral. Então é uma grande iniciativa que a gente vem aplaudir, porque não é fácil você fugir dessa mídia hegemônica e da forma como ela produz informações, produz notícias. A gente, enquanto agente público, nós procuramos estar próximos da comunidade, próximos da sociedade, estar levando, né, as informações, não só do nosso trabalho, do nosso dia a dia, seja através das mídias sociais, seja através também de sites, mas um canal e um programa como esse vem fazer com que a gente fique mais próximo ainda das pessoas, mais próximo da sociedade e possa interagir de maneira mais rápida e mais facilitada com as pessoas, que é o que as pessoas esperam da gente enquanto políticos, enquanto agentes públicos, ou seja, de nós estarmos diariamente em contato com as pessoas, sabendo do que elas pensam, sabendo as suas necessidades, dos seus anseios e procurando estar cada dia mais envolvido com tudo que acontece no seio da sociedade. Ok. Denilson, diante dessa perspectiva, qual é o papel, qual é o alcance, a importância de mídias alternativas dentro desse mundo globalizado, dentro desse contexto que estamos aqui comentando? Professor, obrigado pelo convite. Eu acho que é muito importante o que a gente está fazendo aqui hoje, e até porque já está dentro do contexto também da pergunta. Tudo que é informação é muito importante. E é muito importante que o trabalhador tenha, que o cidadão tenha acesso a uma informação que não esteja necessariamente vinculada ao setor produtivo, ao capital. Por quê? Não que essas pessoas não tenham que dizer a verdade delas e expressar, né, contar suas histórias também, os fatos a partir do seu ponto de vista. Mas existe um outro lado. Existe o lado da notícia que não tem necessariamente um interesse econômico, que não tem necessariamente uma grande indústria por trás, interesses econômicos principalmente. Então, toda vez que a gente oferece uma distinção, oferece uma oportunidade de uma informação que saia de um outro canal, é importante para a democracia, é importante para a população, é importante para a política. Em que termos que é importante para a política? No sentido de que educa as pessoas. Vai trazer as pessoas mais para perto de uma realidade que é benéfica. A gente precisa desmistificar precisa aproximar as pessoas da política para desmistificar a política.
A política é um universo que faz parte, é uma coisa que está presente no nosso dia a dia e que, de uma forma articulada, né, a grande mídia afasta ela do cidadão comum, porque criou toda uma visão de que tudo, absolutamente tudo, né? O vereador está aqui a prova disso. O senso comum diz que tudo que vem do mundo político, tudo que vem de um político é alguma coisa negativa para a sociedade. E isso não é verdade. Todas as coisas boas que acontecem na sociedade decorrem em algum momento de uma ação política. Então, é muito válido esse tipo de programa, é muito válido esse tipo de discussão, e eu creio que isso deve, inclusive, provocar uma reação em cadeia, que a médio e longo prazo pode significar o surgimento de outras formas, vindo de outros partidos, de outras entidades, de outros segmentos da sociedade, para poder debater sobre a sua ótica as informações que estão por aí no dia a dia das pessoas. Certo. Como eu disse no início aqui, a ideia dessa mesa redonda aqui, a mesa de classe, é debater vários assuntos. Serão debates como esse, tendo como ponto central uma determinada temática. Hoje estamos discutindo comunicação, mas teremos várias outras temáticas e estaremos convidando aí pessoas, entidades, enfim, para discutir vários temas de interesse da população, tanto local, regional como nacional. Deixa eu elaborar uma outra questão aqui vinculada a isso. Pesquisas recentes indicam que as redes sociais, mídias alternativas como essa, são capazes de influenciar, inclusive nas eleições, cerca de 40% dos eleitores. Enquanto isso, a televisão ainda se mantém enquanto principal instrumento, com quase 50%. E aí depois você vê em revistas, vê em jornais, e assim, uma informação que eu achei até estranha, é que nessa mesma pesquisa coloca que o rádio só influencia 1% dos eleitores. E aí você tem também influência de família, coisa do gênero. O que vocês pensam sobre isso? Essa decadência do rádio, essas mídias alternativas, elas ainda não conseguiram vencer a televisão, mas já suplantaram de longe o rádio, jornais, revistas, né? Como é que você vê isso, professor Silvio, essa emergência dessas novas tecnologias, essas novas formas de comunicação nesse mundo contemporâneo? Bom, a gente tira pelas redes sociais, né? A gente vê que as redes sociais hoje, não só no Brasil, mas no mundo, de uma forma geral, cresceram muito e as pessoas estão mais conectadas na internet e principalmente via celular. A nova geração. A nova geração, principalmente. E a gente vê que no caso, por exemplo, da eleição dos Estados Unidos, onde o Trump foi eleito, né, as mídias sociais tiveram um papel muito forte. E elas tiveram também um papel fortíssimo aqui nas eleições municipais de 2016 e vão ter um papel muito importante também nas eleições próximas agora de outubro deste ano. Então, hoje, as mídias sociais, seja através do WhatsApp, seja Facebook, etc., hoje elas prendem muito a atenção da juventude. E a juventude hoje, ela se atende muito pelo que está colocado nas mídias sociais, as notícias das mídias sociais, e muitos desses jovens hoje, e não só dos jovens, mas das pessoas de uma forma geral, dos eleitores, eles vão votar em candidatos, vão escolher candidatos através do que eles veem nas mídias sociais. Então, hoje, é claro que a televisão ainda tem uma influência muito grande na formação da opinião pública, mas as mídias sociais, a internet de uma forma geral, ela vem crescendo muito a ponto de ultrapassar alguns setores, como você bem colocou ali, que antes tinham muito mais poder de convencimento e de influência do que a internet e as mídias sociais. Então, a gente vai ver que daqui para frente, não só dessa eleição de 2018 aqui no Brasil, mas, consequentemente, as próximas eleições, a tendência é só crescer. Então, a gente tem que se preparar. Eu acho que canais como esse aqui, eles vêm de encontro exatamente ao que a população espera, os anseios da população com relação à informação. Porque essa população, ela busca informação rápida, né? Hoje nós vivemos num mundo em que nós precisamos de informações rápidas, porque tudo acontece de forma muito rápida. Então, as pessoas acabam vendo no celular, no smartphone, no computador, etc., algumas informações e, consequentemente, as eleições elas serão muito influenciadas sobre isso,
porque as pessoas estão buscando cada vez mais o celular, cada vez mais a internet, cada vez mais as mídias sociais para se posicionarem com relação às coisas que acontecem não só no nosso município, mas no Brasil e no mundo de uma forma geral. E as mídias sociais, falando de Rondonópolis, elas têm ajudado muito também a comunicação. A gente saiu um pouquinho daquilo que o Denilson colocou, dessa massificação da notícia, e a gente saber mais o que acontece no nosso cotidiano, mais no nosso município, através, inclusive no nosso bairro, né, da nossa região da cidade, através das notícias que são propagadas pela internet, pelos smartphones, etc. Uhum. Nesse sentido, Denilson, a gente está falando então de novas tecnologias que até outrora não eram de alcance da maioria da população, eram tecnologias caras, né? Uma filmadora, você tinha vários instrumentos para edição que custavam milhares de reais. Com essa popularização desses novos instrumentos, é possível, né, que vários segmentos, não só a política partidária, mas vários segmentos façam uso disso, que são instrumentos resultados aí do avanço do capital, mas façam isso, inclusive, contra o sistema. Nós temos exemplos aí dos povos indígenas, movimentos sem terra, de mulheres, de juventude, criando, né, alternativas a essa comunicação. Como é que você vê isso, o potencial, né, desses instrumentos para, digamos assim, fazer uma outra leitura de mundo que não aquela hegemônica, aquele chamado discurso único, para entender a realidade? Eu continuaria o raciocínio do vereador Silvio Negri. As pessoas hoje, elas não querem mais esperar a hora do Jornal Nacional, ou seja qual seja o jornal, para saber da notícia. Elas não querem esperar até amanhã para saber quem que foi a vítima do acidente que aconteceu agora. Então, as novas formas de comunicação, das várias maneiras como elas existem, estão colocadas aí, elas são muito mais instantâneas. E elas não são só instantâneas no sentido de que onde você está, você pode saber das notícias que acabaram de acontecer, como também você pode produzir. Então, o cidadão se torna muito mais... né, a gente vê uma selfie. Várias selfies podem ser comparadas a passagens de grandes jornalistas. O cara para num determinado lugar, faz uma selfiezinha relatando a paisagem ou qualquer coisa parecida, o encontro que ele está tendo com os amigos, e é uma narrativa jornalística. Então o cidadão sai daquela situação passiva, em que ele precisava ter uma grande estrutura para poder produzir alguma coisa que pudesse ser exibida para o público, e de repente você tem um instrumento na mão, um estúdio que você é capaz de produzir alguma coisa a partir daí para difundir para grandes massas, para grande número de pessoas. Então, eu acho que não existe nada mais contra o sistema do que as pessoas terem a alternativa de romper com o sistema sem grandes constrangimentos. Então, a forma como é possível se comunicar hoje com um grande número de pessoas, com as massas, no fim das contas, se tornam extremamente democráticos. E isso é uma ameaça não só à grande mídia hegemônica, que passa a perder grande parte do seu poder de atração, do seu monopólio da informação com isso, como também possibilita que os grupos insurgentes da sociedade possam se organizar, se comunicar melhor, intervir de uma forma mais organizada e com muito mais amplitude na sociedade. Então, de fato, pode se tornar um grande instrumento de transformação da sociedade, bem administrado e com o foco correto, né? Com a ética correta, com a quantidade correta de ousadia e de apreço, a verdade, a realidade do cidadão comum. Então eu acredito que isso não vai retroceder. Hoje você já vê isso com o rádio, por exemplo. A população rural, basicamente, e algumas pessoas ainda muito ligadas à tradição rural, principalmente que ouvem rádio, no universo de 200 e quase 30 mil pessoas em Rondonópolis, moram na zona rural, beirando 8 mil pessoas, que passam a maior parte do tempo, inclusive, na cidade do que propriamente na zona rural. Então você vê que o poder de influência, de atração, outras pessoas passam pela rádio, mas não ficam ouvindo a programação. Então já não tem mais aquele atrativo justamente por conta das características desse homem, desse cidadão moderno, pós-contemporâneo, que já não tem mais tempo para sentar e ficar horas e horas a fio
para ter uma informação, para ouvir uma música qualquer. Exatamente. A internet, as possibilidades hoje, ele acessa na hora, ele ouve a música na hora. Então, para que ele vai perder horas a fio ouvindo uma rádio ou assistindo uma televisão? Sim, eu acredito também que a interação, né, no rádio é mais difícil. A internet, ela permite uma interação online ao vivo, né? E eu acho que também isso, hoje em dia, essa necessidade da interação em Professor, o processo todos de os momentos, comunicação, ele é mais completo. A É. televisão, o jornal, o rádio, como ele existe hoje, ele te joga informação. Hoje, por meio digital, você responde a pessoa que acabou de publicar aquilo ali na hora. Fala, epa, peraí, isso aí não é exatamente como você disse. Então, a comunicação é o processo de você falar alguma coisa para a pessoa comunicar de volta para você que entendeu e concordou com aquilo que você disse. Né? Então, o processo comunicativo da comunicação é mais completo com essas mídias hoje. É possível ele ser mais completo. Muito bem. Bom, nós estamos terminando o primeiro bloco aqui da nossa mesa redonda, a nossa mesa de classe. Na sequência, no segundo bloco, nós vamos estar discutindo essa questão, continuar com esse tema, mas vamos ver o outro lado disso. O lado também de que forças conservadoras também se apropriaram, obviamente, desses mecanismos, desses instrumentos, né, dessa tecnologia, e acabam também por estar reforçando o discurso único a partir disso, e também os perigos da alienação, que também, de certa forma, trazem esses novos instrumentos, essas novas tecnologias, essas novas formas de comunicação nesse período da globalização. Até já. Olá, estamos de volta com a mesa de classe. No bloco anterior, eu falava da questão da importância desses novos instrumentos, desses novos equipamentos, essas novas tecnologias de informação, que estão acessíveis a uma grande parcela da população, e discutimos os lados positivos disso, tanto do lado da questão da política partidária, quanto de movimentos sociais, enfim, digamos assim, de população oprimida de maneira geral, que tem, a partir disso, condições de colocar a sua voz também para a sociedade. Mas tem uma outra forma de abordar essa questão também, e eu vou ter aqui utilizar uma citação do Umberto Eco. Umberto Eco, antes de morrer, ele deu uma entrevista ao jornal italiano falando que imbecis sempre existiram no mundo, né? Acontece que outrora esses imbecis se resumiam, né, conversa de bar, de família e tal. Com esses instrumentos, com essa tecnologia, eles ampliaram a voz deles e hoje em dia eles estão aí nesses meios de comunicação também falando muitas versões da realidade que de fato são versões produzidas, versões equivocadas, baseadas no senso comum, que não condiz com a realidade, não condiz com dados. Isso em vários setores, em vários temas, digamos assim. Nós vimos, por exemplo, isso bastante claro no episódio do impeachment da presidente Dilma, onde vários grupos se utilizaram desses meios de comunicação e conseguiram criar, digamos assim, forjar uma imagem da presidente, né, que não tinha respaldo na realidade, mas que foi fundamental para convencer muita gente, para levar muita gente na rua. Eu destacaria também uma outra questão aqui, a eleição do Trump também nos Estados Unidos, hoje em dia está comprovado que derivou muito disso também. E, além disso, vários golpes de Estado que estão ocorrendo no mundo atualmente, diferentemente daquele golpe clássico, com tanques na rua, com metralhadores, com soldados, também estão se dando via mídia. É lógico, quando a gente fala isso, estamos falando sobre toda a mídia hegemônica, né, dos canais de televisão, jornal. Mas, subsidiariamente, também esses meios de comunicação alternativos que nós estamos tratando aqui hoje também têm sido fundamentais para esse tipo de atividade, esse tipo de desestruturação de governos legitimamente eleitos, como é o caso da Venezuela, como é o caso do Equador, como é o caso da Bolívia, como foi o caso do Egito, da Ucrânia e assim por diante. Está acontecendo agora na Nicarágua, inclusive. Eu queria, então, aqui ouvir, né, os convidados acerca dessa problemática, né, acerca desse uso desses equipamentos para reforçar o status quo, digamos assim. Queria começar com o professor Silvio. Bom, as mídias sociais, a internet, de uma forma geral,
elas trouxeram vários benefícios, né? Mas com esses benefícios nós também tivemos alguns malefícios. E entre esses malefícios nós tivemos as chamadas fake news, né? Ou notícias falsas, ou também, como tem muito se falado atualmente, a questão da pós-verdade, né? Então, a pós-verdade é aquela mentira que, repetida várias vezes, ela acaba se tornando verdade para a população, para aquela pessoa menos informada. E isso vem prejudicando muito, não só a política de uma forma geral, mas a sociedade também, como essa sociedade se comporta e como a sociedade, de uma forma geral, elas vão recebendo essas informações e, consequentemente, sem ter um filtro crítico para que ela possa realmente analisá-las, consequentemente, às vezes as pessoas acabam sendo enganadas por essas notícias. E como seriam esses filtros? Principalmente canais alternativos, informações alternativas que também pudessem dar outra versão sobre aqueles fatos. Então, o que a gente vê hoje muito difundido, e a gente viu isso agora recentemente em relação ao Facebook, é que muitas coisas são criadas hoje simplesmente para você estar multiplicando notícias falsas, atingindo aquelas pessoas que são suas adversárias políticas, suas adversárias ideológicas, etc., ou até com fins comerciais, fins e objetivos financeiros mesmo, de você estar atrapalhando aquele seu adversário, aquele seu rival, consequentemente. E isso faz com que as pessoas, muitas vezes, elas acabam se influenciando e se dirigindo e, consequentemente, partindo, né, para a opinião daquelas notícias que são divulgadas de maneira falsa, construídas de maneira falsa e que acabam prejudicando não só, às vezes, um candidato, mas prejudicando, às vezes, uma empresa, prejudicando, às vezes, uma ideia, falseando alguma ideologia, algum fato histórico, etc. E isso faz com que a gente tenha que cada vez mais ficar alerta, sobretudo nós, na questão política, né, nós temos que ficar muito preocupados com o falseamento dessas notícias e, consequentemente, a distribuição dessas notícias, porque muitos políticos, muitas questões políticas acabam sendo influenciadas e isso, como você mesmo colocou, até eleições são decididas em relação a algumas notícias falsas que são veiculadas, como, por exemplo, até da presidência dos Estados Unidos, a questão do impeachment no Brasil, entre outros que nós, com certeza, vamos presenciar o mais rápido possível, já nas eleições aqui do Brasil e, consequentemente, a gente vai continuar convivendo, infelizmente, com isso, mas a gente espera que haja algum fato, alguma coisa que possa fazer com que essas notícias elas sejam interrompidas, né? Que haja algum tipo de filtro, como o Facebook criou recentemente, para que a gente possa estar diminuindo, reduzindo o mais drasticamente possível esse tipo de problema nas redes sociais. Denilson, dentro desse contexto, a gente tem aí a questão bastante explicitada das fake news, né, como já foi falado aqui. A gente sempre denunciou isso, que a direita, o debate de ideias realizado no Brasil e no mundo, na perspectiva da direita, eles sempre foram desonestos, digamos assim. Ou seja, as postagens deles, a visão de mundo que eles passam para a sociedade, quase nunca corresponde à verdade, à realidade dos fatos. Como o professor Silvio acabou de colocar agora, isso, de certa forma, está sendo combatido, no caso específico do Facebook, inclusive aí, tivemos aí agora recentemente quase 200 páginas, né, que foram suspensas, foram derrubadas aí pelo Facebook. Bom, professor, ao contrário do que muita gente imagina, na verdade a fake news movimenta uma indústria. E para quê? Em função de que existe essa indústria? Existe em função de vender curtidas, de vender esse ar de pós-verdade que o professor Silvio estava dizendo agora há pouco. Como é que funciona isso? Determinadas pessoas, inclusive aqui em Rondonópolis nós temos exemplos disso, elas têm lá um cadastro, seja verdadeiro ou fictício, de alguns milhares de perfis de redes sociais. É Instagram, é Facebook, e em dados momentos empresas, pessoas, órgãos de comunicação
procura esses cidadãos, contrata os serviços dele, e o que eles ganham em troca? O que ele recebe em troca? O serviço do cidadão é providenciar lá 5 mil, 10 mil, 20 mil curtidas no site da loja dele, na página, na mídia social dele, e por aí vai. E em grande escala, isso significa o seguinte: existem agências de publicidade especializadas nisso. A gente já viu recentemente sites, que eram grandes sites nacionais, grandes estruturas, com profissionais trabalhando, assalariados, especializados em divulgar informações falsas. Mas não daria simplesmente para ele postar uma informação falsa e esperar que a sociedade analisasse a verdade ou não daquele fato, curtisse ou não. O que ele faz? Quando ele dispara, conjuntamente ali já dispara milhares de curtidas naquela informação. Quando ela chega no cidadão comum, ela já chega com 5 mil, 10 mil, 20 mil curtidas. Uma certa veracidade, digamos já assim. Já dá um ar de veracidade, já se torna uma pós-verdade. Era uma mentira, mas milhares de pessoas viram, assistiram o conteúdo e curtiram. Então, o cidadão comum, ainda que tenha um mínimo de senso crítico, a tendência é ele analisar como aquilo já tendo passado por um filtro. Daquelas 10, 20 mil pessoas que curtiram, alguma já checou a veracidade daquela informação. Então, ele já não se sente mais compelido a verificar aquilo ou não, porque outras pessoas ou teriam feito ou não, mas de qualquer forma já revestem com esse ar de veracidade, já dá uma credibilidade para aquela informação, por mais absurda que elas sejam, e realmente tem sido usado para disseminar os absurdos de todo tipo. Aí desde universidades que viram castelos de políticos, a Ferrari de ouro de um sheik árabe lá qualquer que já foi nominada como sendo de vários filhos de políticos pelo mundo afora, e por aí vai. E tem gente que se forma, isso é o mais drástico de tudo, do ponto de vista político, tem a sua formação política baseada principalmente ou até totalmente só nessas fábricas de fake news. Então, o efeito é devastador. Nós estamos falando aí de milhões de reais, né? Milhões de dólares atrás disso, né? Se você prestar atenção que isso pode ajudar a eleger, a criar uma imagem, né, que modifique o rumo de uma eleição, isso realmente vale milhões. Na mão certa, manipulado da maneira correta, inclusive grandes conglomerados podem investir em criar um estigma, uma visão negativa sobre determinado setor da economia para que possa fustigá-lo até o ponto de comprar, como a gente desconfia que aconteça, por exemplo, com a Petrobras. Então, ela é ineficiente, ela é corrupta, ela é tudo, mas o petróleo nós queremos. Então, as fake news, além de provocar um efeito devastador na formação de gerações inteiras que vão formar sua cultura a partir de informações falsas, também tem esse caráter de ser usado politicamente, economicamente, de uma forma igualmente devastadora para a população, para as sociedades que são vítimas desse tipo de indústria. Certo. E o que é mais surreal é que quando se descobre, se desbarata, né, um esquema desse tamanho, esses grupos que estão envolvidos diretamente nessas mentiras, ainda eles ficam revoltados, né? Eles se revoltam, e se revoltam, às vezes, usando fake news para combater um processo, digamos assim, de normatização, de veracidade, como o Facebook fez, por exemplo, né? Ou seja, grupos que espalham essas mentiras, vamos citar o MBL da vida, que está mais claro aí, eles se revoltam de não poderem continuar mentindo, né? E usando o discurso que é antidemocrática, que é censura. O que está sendo feito, essas formas de coibir essas mentiras, não é cerceando a voz de alguns grupos sociais, mas é cerceando a mentira. Isso que tem que ficar claro, e cerceando perfis falsos, no caso, sobretudo, né, do Facebook. Nós estamos caminhando aqui para o encerramento dessa primeira mesa de classe, aqui da TV 65 de Rondonópolis. Eu queria aqui, já então de despedida para com os convidados, falar então da importância, né, desses meios de comunicação para as forças progressistas, sendo partidos, movimentos sociais, organizações e assim por diante, no campo da centro-esquerda, que às vezes subestimam isso, né? E a gente tem notado do impeachment para cá, das passeatas de 2013 para cá, que esse segmento de direita, de centro-direita, digamos assim, está hegemônico, né? Tem ganhado essa luta de ideias, né? O que a gente, que nos situamos no campo progressista, como a gente operar, né? No sentido de tentar reverter essa situação,
tendo em vista que a própria democracia, a soberania nacional está ameaçada. Eu gostaria, então, que, na resposta de vocês já se despedissem, né, desse primeiro momento, dessa primeira mesa de classe que nós estamos inaugurando no dia de hoje. Professor Silvio. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer, então, o convite que foi feito à minha pessoa, ao nosso amigo Denilson também, jornalista aqui da cidade. E eu acho que iniciativas como essa, da TV 65 e a mesa de classe, são muito importantes. Eu acho que esse programa já é uma resposta à sua pergunta. Nós, da esquerda, nós devemos fazer esse contraponto por essas vias alternativas, seja através das mídias sociais ou através de programas como esses, para que a gente possa estar restabelecendo a verdade dos fatos sobre algumas questões e que envolvem as mentiras, né, as falsas verdades que são colocadas nas redes sociais, as chamadas fake news, que tanto têm atrapalhado a democracia, não só no Brasil, mas em vários países. Então, eu acho que nós temos que agora estar também utilizando esse tipo de canal para que a gente possa também estar colocando as nossas ideias, nossas opiniões, as nossas ideologias e, de certo modo, estar restabelecendo algumas verdades que são colocadas de maneira falsa para a sociedade, para que a gente possa cada vez mais estar se aproximando das pessoas e, consequentemente, estar lutando cada vez mais para que a nossa democracia em nosso país seja restabelecida. Então, canais como esses são muito importantes, por isso, novamente, eu gostaria de agradecer o convite. Agradecemos o professor Silvio, vereador Silvio, aqui em Rondonópolis, o nosso jornalista Denilson. Bom, eu também gostaria, primeiramente, de parabenizar a iniciativa. Realmente, eu fico... Até me faltam palavras para dizer porque é assim que se vai fazer o contraponto, é assim que, ao fim das contas, as verdades vão ser estabelecidas. É trabalhando, é fazendo comunicação, é dizendo para as pessoas o que precisa ser dito de uma forma acessível, dessa forma como nós estamos fazendo aqui, simples e com conteúdo. Então, eu gostaria de dizer que eu me senti honrado de poder participar desse primeiro programa ao lado de pessoas que eu admiro tanto como meus ex-professores, meu professor do curso de Geografia do FMT, e gostaria de dizer para os filiados, para os simpatizantes do PCdoB, que precisam valorizar essa iniciativa, porque isso é algo que é muito significativo do ponto de vista geral, do ponto de vista histórico, não só para a comunicação do partido, mas para toda a história da militância do partido e de todas essas frentes, de todas as entidades que vêm junto. Em que sentido? No sentido de que nós vamos poder falar de forma qualificada, produzida, trabalhada de maneira mais profissional, de forma que possa chegar a mais pessoas, possa ser compreendido e possa ser seguido e compartilhado pelas pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e a TV 65 está de parabéns pela iniciativa. Eu queria, então, aqui agradecer a presença do nosso amigo jornalista Denilson Paredes, novamente agradecer a presença do vereador Silvio e dizer para vocês, nossos telespectadores da TV 65, que esse foi, então, a primeira mesa, foi uma noite de estreia, então, aqui da mesa de classe, que é uma mesa, já disse, vai ser trabalhada em cima de temas. Hoje aqui nós discutimos essa temática das mídias sociais, da importância disso, também discutindo a perspectiva dessas mídias enquanto instrumento, né, de luta de ideias para se contrapor ao discurso único, se contrapor às falsidades, chamados fake news, de forma que possa ser utilizado como uma ferramenta para o progresso, para a democracia, para a soberania nacional. E convido vocês a estarem curtindo a nossa página no Facebook, do PCdoB, da TV e a TV 65, e estar compartilhando também com os amigos, enfim, para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas possíveis. Até mais, até a próxima mesa de classe, então. Obrigado a todos.